Olá, queridos, tudo bem? Estamos com mais um estudo da Palavra de Deus e desta feita estudaremos o Salmo de número 24. O Salmo 24 é classificado como um dos salmos messiânicos contido no Antigo Testamento. Os versos constituintes dele descrevem o enredo do plano de salvação e a maneira como a graça de Deus pode ser correspondida pelos seres humanos. Inspirado por Deus, o salmista Davi exalta a soberania na criação do mundo e o seu domínio sobre os habitantes da terra, bem como o cenário triunfante da vitória de Jesus Cristo contra a morte e o pecado com a sua ressurreição. O Salmo 24, embora não se saiba exatamente o contexto deste salmo de Davi, uma ocasião é pautada como motivo para a escrita dele. Acredita-se que o Salmo 24 possa ter sido escrito na ocasião da recuperação da Arca da Aliança e a sua colocação em Jerusalém, relatada lá em 2 Samuel, no capítulo 6, e também entre os capítulos 13 e 16 de 1 Crônicas. Quando se tornou rei, Davi teve como prioridade a recuperação da Arca da Aliança, porque ela representava a presença do Senhor habitando entre os israelitas. Tanto é que uma grande celebração foi realizada quando o êxito nessa missão foi obtido. A hipótese aqui é que o rei teria sido motivado a escrever o Salmo 24 juntamente com o Salmo 15, para a realização da cerimônia de introdução da Arca da Aliança na cidade e então louvar ao Senhor dos Exércitos. No entanto, ele questiona quem é digno de estar na presença gloriosa de Deus e descreve os requisitos para estar diante dele no Monte Santo. No entanto, Davi não falou somente sobre a ocasião, porque pela inspiração divina, ele narrou o plano de salvação, nos mostrando que o Salmo 24 ele é um salmo messiânico que aponta para Cristo Jesus. A igreja primitiva designou messianicamente o Salmo 24 como uma referência à redenção e à ascensão de Jesus Cristo. O Messias ainda não tinha habitado entre os seres humanos, mas aqui Davi conseguiu relatar, informar de forma precisa o que aconteceria só 1000 anos depois. Outros salmos na Bíblia são tratados como messiânicos também. Alguns deles, por exemplo, somente um único verso se refere a Jesus e tornam uma completa referência ao seu amor e cuidado por nós. Observamos recentemente, por exemplo, o estudo do Salmo de número 23, onde falamos sobre o cuidado do Senhor e a intensidade do salmista em chamar Deus de seu pastor, que cuida nos mínimos detalhes dos seus filhos. Quando nós chegamos no verso de número 1 e o verso de número 2, o salmista fala sobre a criação e a soberania de Deus. Repare que ele diz: "O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam." No verso 2 ele diz: "Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios." No início do Salmo 24, Davi contempla a criação de Deus e a sua soberania, quando exalta tudo o que ele fez extraordinariamente na fundação deste mundo. Toda a extensão da terra foi criada pelo Senhor. Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, como também criou cada um dos seres viventes que nela habita. Conhecendo isso em sua adoração a Deus, Davi percebe o quanto Deus é maravilhoso, mas em seguida é constrangido pela falha humana. No versículo 3, por exemplo, Davi diz: "Quem pode estar diante da presença de Deus? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo?" A contemplação da soberania de Deus feita por Davi, ao mesmo tempo que o maravilhou, expôs também
a falta de dignidade do ser humano de estar diante do Senhor. Então ele questiona-se sobre quem poderia estar no monte do Senhor em seu lugar santo. Na queda descrita lá em Gênesis, no capítulo 3, o pecado adentrou o interior de Adão e de todos os seus descendentes. Naquele dia, o pecado veio sobre a humanidade, causando morte espiritual e a divisão e separação entre homem e Deus. Como Paulo afirma lá na carta aos Romanos, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde então, a morte era certa para todos que tentassem estar no lugar santo, salvo, é claro, algumas exceções. O sumo sacerdote, por exemplo, tinha liberdade de estar no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, mas ainda havia limitações em seu acesso a Deus. Ele só podia estar lá acompanhado com uma expiação de sangue. Além dele, Moisés subiu ao monte Sinai para estar na nuvem da glória do Senhor e receber as tábuas dos 10 mandamentos. Porém, o povo foi alertado que havia risco de morte iminente para os que tocassem no monte, ou seja, apenas Moisés poderia entrar naquele momento. Mas para as pessoas comuns, era impossível elas estarem qualificadas para estarem diante do santo, pois o pecado não permitia tal coisa. Apenas através de um sacrifício perfeito, o qual cobrisse o pecado humano, seria viável uma conexão entre Deus e o homem no lugar santo. Já no verso de número 4, por exemplo, Davi fala então do favor imerecido. Ele diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Logo após revelar a incapacidade humana de estar no Monte Santo do Senhor, no verso seguinte, Davi menciona a condição para poder acessar este lugar: estar com as mãos limpas e puras de coração. Essa justificação é encontrada somente no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, pois naquele dia, naquele momento em que Cristo Jesus é levado à cruz, a atitude de humildade de Jesus em deixar a sua glória e ser obediente à vontade de Deus até a sua morte na cruz, livrou a humanidade da escravidão e do poder do pecado. Desta forma, a redenção encontrada em Cristo permite a remoção da condenação pelos pecados e rasga o véu, aquele véu que impedia o homem e separava o homem da presença de Deus, a divisão existente entre os homens e Deus. No verso de número 5, o salmista então fala das bênçãos do Criador. Ele diz: este receberá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Nós não estávamos no Éden junto com Adão, mas herdamos a culpa pelo pecado. Só que também não estávamos no Calvário e herdamos a graça divina. A salvação é ser retirado da descendência de Adão e ser agora enxertado, adotado e colocado na descendência de Cristo. Quando habitamos em Cristo, aceitamos como Salvador da nossa vida, para vivermos uma vida de obediência a Ele, somos enxertados no Senhor e justificados dos nossos pecados. Da mesma forma que você herdaria a maldição de Adão, agora você pode herdar a bênção, a justiça e a santidade do Deus da sua salvação. No entanto, um posicionamento correto é exigido para que o favor imerecido oferecido pelo Salvador possa ser correspondido e funcionar completamente em sua vida. Não se esqueça, é preciso buscar uma vida de santidade e obediência na presença de Deus. No verso 6, Davi fala da geração que o busca. Ele diz: esta é a geração daqueles que buscam
daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Você precisa estar em Jesus. Paulo afirma que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vida constante na presença do Senhor. Para isso, não entregar a sua alma à vaidade e nem fazer juramentos enganosamente são pontos cruciais. Porque não há como alguém servir a Deus sendo egocêntrico ou mentiroso, porque ele não divide a sua glória e é a própria verdade. Estar em Jesus é buscar a face de Deus, crendo na grande salvação trazida pelo seu Filho, pois sem Jesus, absolutamente nada conseguiria tornar os corações humanos puros e suas mãos limpas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória. No final do Salmo, Davi clama 2 vezes pela expansão da entrada para que o Rei da Glória entre e conta quem é este Rei. Em outras palavras, Davi exaltava o Senhor dos Exércitos, dizendo que ele não poderia ser recebido de qualquer forma. Quando provavelmente descreveu o Salmo 24, Davi dançou para celebrar o Senhor pela recuperação da Arca da Aliança. Foi zombado pela sua esposa e replicou a ela com a seguinte fala: estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até ser humilhado aos meus próprios olhos. Pensamentos como este explicavam o porquê Davi era um homem segundo o coração do Deus Todo-Poderoso. Sem dúvidas, o momento mais glorioso de toda a história será quando Jesus voltar em grande glória e poder para buscar a sua igreja, o seu povo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Devemos entender que somente as pessoas que receberam em seus corações e procuraram entender viver a vontade de Deus poderão ir com o Rei para estar juntamente com o Pai, e todos os remidos e aqueles que foram justificados pelo seu sangue. Querido, estamos vivendo um momento oportuno para buscarmos ao Senhor, se arrependermos dos nossos pecados e aguardarmos este grande dia. Como foi visto, o estudo do Salmo 24 não se limita a uma ocasião, mas dá ênfase à soberania de Deus, exalta como somente pelo Senhor podemos ser salvos e conta o nosso papel em corresponder ao amor de Deus. No estudo do Salmo 25, que nós estudaremos, Davi diz esperar todos os dias pelo Deus da sua salvação. Que esta espera, esse desejo, este anseio seja também seu a partir de hoje. Compartilhar esse mesmo anseio só pode ser alcançado pelo relacionamento genuíno com Deus, amando Ele de todo o seu coração, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. Querido, Jesus em breve retornará, mas hoje Ele quer estar no seu coração, no coração de todas as pessoas, conectando cada uma delas com Deus Todo-Poderoso, com o Pai. Só que a decisão de deixar o seu coração ser um lugar de habitação de Deus é somente sua. Decida hoje servir ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.